Olá, eu sou o Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Nosso objetivo com esse canal é falar sempre de negócios, mercados, lideranças, enfim, tudo que envolva esse ambiente, que é um ambiente tão aprazível. Comigo aqui, DJ Castro, que é meu parceiro no podcast. DJ, por favor. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é internacionalização, né? E a gente sempre traz essa pauta na necessidade de expandir os negócios de uma maneira muito eficiente, através de novos mercados, né? Que é um dos meios de inovar. Né? Sim. Bom, e hoje novamente a gente tem um convidado, né? E esse também é um dos objetivos aqui do Novo Hunter, né? A gente sempre ter entrevistados, pessoas que venham de mercado para falar de temas que são interessantes. Aqui com a gente o Bruno Brandão, queria agradecer a presença do Bruno, Obrigado. Agradecer o fato dele ter aceitado o nosso convite, né? Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, contasse um pouquinho da tua história, até para as pessoas saberem quem é o Bruno Brandão. Obrigado, Roberto, obrigado, DJ, pelo convite. E o Bruno hoje ele é diretor de internacionalização do Grupo Lince, um grupo de várias empresas aqui na região de Santa Catarina, dentre elas as mais reconhecidas, Círculo, Plasvale, mas nós temos uma filha caçula, que é a Lince International, e uma mais ainda, que é a Lince Tech, que é uma vertical de software que nós estamos trazendo ao mercado. E eu comecei minha carreira aos 18 na área de telemarketing, que me projetou e me permitiu, né, morar em 4 cidades brasileiras, me fez chegar em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou natural de Goiás e Goiânia, capital. E aqui em Santa Catarina eu passei pela Cremer, um processo muito exitoso ali de profissionalização do call center da Cremer, no momento que ela desligou todos os representantes comerciais. Da Cremer fui para Raco, Tecnoblue, Raco, e agora estou no Grupo Lince, passando pela Círculo e agora no Grupo Lince, na holding, dirigindo todo o processo de internacionalização do grupo. Legal, eu lembro que eu conheci o Bruno, DJ, e quem nos assiste, justamente na Cremer, bem naquele momento onde ele tinha um desafio enorme, ele coordenava um call center com muita gente. Naquela época eu acredito que era o maior call center do estado, da região, né? Da região, talvez. 152 posições de atendimento, nós batíamos na casa de 400 colaboradores. Cara, era uma loucura. Eu fui algumas vezes visitar lá, a gente fez alguns trabalhos juntos, alguns treinamentos, e assim, era uma loucura, uma energia, uma coisa assim realmente surreal, né? Pelo menos para aquela época. Eu não sei, a gente está falando aí o quê? Uns 10 anos atrás? A gente está falando de 15 anos atrás. 15 anos era atrás. Algo realmente surreal, extremamente interessante. Fala pra gente, antes do DJ começar a fazer também os questionamentos dele, nessa questão assim de ter exercido liderança ao longo desses anos em diferentes empresas. Então você começou relativamente jovem, tendo um desafio que era um call center, que a gente sabe que a faixa etária normalmente dos profissionais de call center é baixa. Sim. E ser líder de profissionais com uma faixa etária um pouco mais baixa, num momento onde você também era jovem, era Sim. um grande desafio, vamos e venhamos, né? Sim. Emocionalmente e tudo mais. Mas nesse exercício da liderança ao longo desses anos, quais foram os seus maiores desafios? Olha, eu acho que um dos maiores desafios da liderança, naquele momento, nós tínhamos uma faixa etária e um público que estava no seu primeiro emprego. Sim. Então, e nós também tínhamos uma característica que aquele público lá do call center da Cremer era um público que já estava na universidade, tinha acabado de ingressar na universidade. E por ela ficar perto da universidade privada, então o público era muito forte. Quem é daqui da região vai conhecer, ela fica do lado da FURB. Então, uma universidade privada, jovens que queriam ingressar no mercado de trabalho, Sim. bem menos acelerado do que é hoje, porque na Cremer as pessoas ficavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, as carreiras, porque eles ingressavam na Cremer para poder fazer a faculdade e ter algum tipo de renda, né, estimulados até por família e tal. Mas eu acho que os grandes desafios da liderança, eu acho que a gente vive um mundo, eu acho, muito sincronizado, né? A pandemia fez a gente almoçar mais tarde, reuniões de noite, estar conectado mais tempo. E eu acho que o grande desafio da liderança é conseguir permear nas diferentes gerações e se adaptar muito rápido. Acho que esse é o grande desafio. Hoje, a gente veio, há 2 anos atrás, um mundo muito mais off. Por mais que a gente tivesse estratégias de ter canais omnichannel, estar na internet, mas, cara, da noite pro dia você começava a ter que se reunir com a sua equipe só de maneira online. Da noite pro dia, a gente teve que se adaptar a não ter a equipe presencialmente física. Hoje, o desafio é fazer essa turma voltar pro escritório, porque continuam, cara, eu quero continuar no home office, quero essas condições que a gente
E aí, eu acho que o grande desafio da liderança é se adaptar a essas mudanças, tanto de geração, as mudanças do mundo, porque a gente vive a era das mudanças exponenciais, né? Então, eu acho que a capacidade de se adaptar é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios da liderança. E Bruno, como é que você migrou da ser líder de call centers para internacionalização? Explica um pouco esse processo. DJ, o que acontece? Não tem explicação, porque minha graduação é Direito. Nossa. Então eu, seguindo a mesma jornada da equipe daquela época, para pagar a minha faculdade, eu tinha que trabalhar em alguma atividade. E na época, call center lá em Goiânia era bola da vez. Naquela época, eu conseguia pagar a faculdade e pagar um financiamento de um carro, para você ter uma ideia. Era uma atividade que tinha outro nível de remuneração diferente de hoje. Hoje tem muita oferta de posições parecidas com essa. Mas um projeto foi puxando o outro, porque da Cremer eu fui ser gerente regional de vendas, porque na Cremer, por mais que era um call center, mas era um televendas. A Cremer tinha acabado de desligar representantes comerciais e substituindo por uma venda que naquela época era disruptiva, era o digital daquela época, vender ao telefone. Ligar para um hospital, para uma farmácia, por telefone. Estrategicamente super delicado para não ter como... Super delicado. Eliminar um canal, substituir para não ter conflito, manter o faturamento. Imagina as relações que eram estabelecidas única e exclusivamente na base da amizade, sabe? E ela foi substituída por uma ligação telefônica. Na data certa, na hora certa, com o tempo certinho daquele atendimento. Então, ajustar todos esses ponteiros era um grande desafio daquele momento. Mas criou-se, na minha situação, me criou bagagem para ser um gerente comercial. Eu tinha muita vontade de estar mais no front. Então, aprendi a viajar, aprendi a liderar representantes, conversar com clientes no face a face. E aí isso me projetou para algo muito maior. E aí, com essa caminhada, teve um determinado momento que, na empresa Raco, eu acumulei a função de gerente de exportação. Então eu era gerente de marketing, gerente de exportação, inteligência de mercado e tinha os grandes contas lá, que era um grande varejo de moda. Então aquela experiência me fez em algum momento estar com a equipe Círculo e a equipe Círculo. Temos um desafio de internacionalização aqui, quer vir? Por quê? Por que deu certo? Porque quando você fala em internacionalização é muito diferente de exportar. Exportar, eu só transaciono. Sim. Eu vendo. Surge uma oportunidade, um pedido. Muitas vezes o cara que compra o meu produto, ele pode até arrancar a minha label, colocar dele e levar adiante. Internacionalizar, não. Internacionalizar, eu levo a minha marca, eu levo as minhas estratégias de proximidade com o consumidor, minha estratégia de B2B, B2C, B2B2C. Normalmente internacionalizar, a gente põe bases, espalha bases ao redor do mundo. E aí eu acumulava essa experiência como gerente de marketing, gerente comercial e tinha a cadeira de exportação. E aí deu certo, um processo seletivo que eles avaliaram várias situações, várias características minhas e deu certo de cair nesse projeto. A internacionalização no Grupo Lince é uma diretriz estratégica, né? A gente quer levar as nossas marcas e criar o carinho que as nossas marcas alcançaram na América Latina e no Brasil, também nos Estados Unidos, na África, na Europa. E aí essa cadeira não existia no grupo de um diretor de internacionalização para coordenar Círculo, Plaza Valley, o escritório da Flórida, equipes comerciais distintas, diferentes canais, que a gente tem e-commerce nos Estados Unidos, tem representantes comerciais nos Estados Unidos e agora tem vendedor próprio nos Estados Unidos. São 3 canais diferentes. Então, essa figura nasce. Ela nasce no final de 21 e agora em janeiro de 2022 a gente vem com esse desafio. Então o projeto de internacionalização do grupo é recente numa empresa que tem décadas de vida. É recente. A Círculo e Plaza Valley exportam há mais de 2 décadas. Só que a internacionalização tem 3 anos, que a gente quer levar a marca mesmo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já apareceu 3 aparições na Vogue norte-americana. Inclusive uma delas como a novidade do semestre, sabe? Então, é carinho sendo demonstrado por artesãos, por editor-chefe, e isso tudo acontecendo de uma forma muito orgânica, fruto da estratégia bem executada, por todo o time. E abre um novo mundo de possibilidades, né? Eu vejo isso. Totalmente. A gente estava falando disso há um tempo, né? Quando a gente olha a pauta de exportação do Brasil, a maioria das coisas que são vendidas do Brasil para o mundo são commodities. Matéria-prima, produtos primários. Sim. E no máximo componentes. No máximo. A gente tem muito poucas marcas brasileiras com atuação global de verdade, ou que estejam com atuação internacional efetiva, né? E você acha que
esse processo ele demorou para acontecer e ele está no modo acelerado ou tem muita dificuldade ainda? Não, eu entendo que tem mais dificuldade do que facilidade, tá? Se você vê, especialmente a indústria têxtil, que aqui a gente está mais aderente ali, a gente está inserido na indústria têxtil, especialmente círculo, cara, a participação da exportação de têxteis no Brasil, ela é bem próxima ali a 1, 2% comparado às commodities, né? A gente já teve vocação para isso no passado. Sim. Muitas indústrias aqui da região chegavam a exportar mais de 50% que produziam, 70%, 80% até. E hoje a gente vê que é uma participação. Exportação normalmente é uma célula muito pequena, exportação é uma célula muito pequena, que está ali para levar ou para atender um cliente que já é antigo. Normalmente está assim. Mas internacionalizar não. Eu tenho visto, DJ, cada vez mais que eu estou inserido nesse mundo, eu vejo poucas empresas com a verdadeira internacionalização sendo implantada. Pois é, você falou que elas exportam há décadas, mas sim, esse fato de ter um pico de exportação e depois parar de exportar também pode ser um sintoma de não ter trabalhado a marca e a internacionalização de fato, né? Olha, DJ, precisa de muito estômago, porque você está vulnerável a câmbio, você está vulnerável a uma guerra, você está vulnerável a questões que fogem muito do teu controle de atuação. Normalmente as nossas empresas... O que é normal de um negócio, né? Eu vou construindo uma história, eu fico conhecido, eu tenho canais bem definidos. Ser o novo entrante, especialmente quando é internacionalização, exige muita energia e muito investimento. Então, essa virada de chave é uma virada que ela tem mais desafios mesmo. Por isso que as empresas preferem ficar realmente na tua... Não posso dizer zona de conforto, porque o mundo está desafiador, né? Sim, de maneira geral, o mundo está muito desafiador. O país está desafiador, o momento é desafiador, mas assim, seria muito cruel eu falar de zona de conforto. Mas a maioria das empresas, elas lutam pela sobrevivência no teu território. Mas tem falas da Fiesc, por exemplo, que fala, cara, não é eu, Bruno contra Roberto ou Bruno contra DJ, é nós contra o mundo, porque os chineses entram. A maré tem que subir para todo mundo. Exatamente, os chineses entram, europeus estão entrando, então eles entram no nosso mercado. Cara, é nada mais justo que a gente também fazer o mesmo movimento. Nesse momento, o nosso movimento está muito exitoso. Acabo de voltar de lá, dos Estados Unidos, fizemos a nossa primeira feira nos Estados Unidos, que foi a primeira feira do setor. Impressionante o volume de consumidor e empresários. Quero conhecer o seu produto, preciso do seu produto na minha loja, porque estão me pedindo o seu produto na minha loja. É o consumidor pedindo pelo produto. Aproveitando esse momento, essa conjuntura favorável de câmbio, sim, de conexão de novas tecnologias, de um lado positivo da pandemia que ajuda a fazer, você pode criar novos mercados de uma maneira mais acelerada. Sim, né? Tem o fator China, a China passa por um momento desafiador de abastecimento do mundo, acelerado um pouco até pelas questões de frete, está mais caro, trazer mercadorias da China. Sim. Então, empresas, DJ e Roberto, que têm volumes bons de exportação, cara, estão muitos passos à frente para fazer a virada para a internacionalização, que é levar a marca, ter uma base, ter colaboradores brasileiros. A gente tem 3 colaboradores brasileiros no nosso escritório. Então, tá alguns passos à frente. É o momento de se fazer. Porque muitos clientes, inclusive grandes cadeias de 1000 lojas, nos procuram falando exatamente isso. A China não está me atendendo. Preciso agora. Então, olhando para o lado é a hora de olhando para o outro lado. Exatamente. É um momento muito oportuno para isso. Uma oportunidade para a indústria brasileira trabalhar suas marcas. É uma janela. É uma janela que a gente tem que aproveitar. Processo de internacionalização. Exatamente. E é uma janela que continua, porque se a gente não vê a China restabelecendo, e esse frete, esse custo de fretes trazido do outro lado do mundo, ele não tem projeções e ninguém falando que ele vai abaixar num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, 1 ano, 2 anos. Sim. Então é o momento, é uma janela de oportunidade. E essa questão de que o mercado brasileiro é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque ele é muito grande. Exatamente. Ele é mais de 200 milhões de pessoas, mas a gente pode olhar para mais 300 milhões, mais 500 milhões, mais 1 bilhão, mais 7 bilhões. Né? Ou você olha para o PIB mundial, eu estou falando de trilhões, ou você olha para o PIB de um país continental com seus desafios continentais. Cara, nós queremos ser o líder de um PIB desse tamanho ou ter uma fatia de um PIB desse tamanho? Eu acho que essa é a grande estratégia a ser repensada nos negócios. E eu quero voltar, só um minutinho, DJ, eu quero voltar na questão do desafio, já que você falou, né? Para a gente não perder essa questão que envolve essa conexão com a pandemia. Houve um processo de internacionalização dentro do grupo, que é recente, que aconteceu durante a pandemia.
com as pessoas, parte delas em casa, Uhum. e agora que a coisa foi arrefecendo, voltando a trabalhar, mas alguns com uma certa resistência. Como é que você, voltamos naquela questão da liderança, como é que você e o próprio grupo, né, Lince, tratou disso? Você falou que você tem funcionários lá nos Estados Unidos, Sim, e essa questão toda, trazer as pessoas de volta. A Círculo tem representantes, a Plasvale tem representantes que fazem parte do grupo, alguns já com uma idade um pouco mais avançada, alguns com uma dificuldade muito grande quando envolve tecnologia, porque essa foi a realidade do mercado, né, no momento da pandemia. Como é que vocês trataram tudo isso com um desafio tão grandioso como esse e, ao mesmo tempo, tentando colocar a marca lá fora e fazer ela fazer sucesso? Na verdade, são verticais de estratégias sendo atacadas com remédios diferentes. Acho que esse é um grande ponto. Falar do mercado nacional, eu vou bater na tecla que a gente até já ouviu em outras oportunidades. Frequências maiores de reuniões, digitalizar, as convenções que eram presenciais se transformaram em digitais, a proximidade do time comercial cada vez mais próximo, intensificação de lançamento, tá mais próximo do time, sabe? O vendedor teve que aprender a fazer uma reunião via Zoom, ou a Google Meeting, ou Teams. Então, houve um processo de aprendizado forçado por todo o time. Certo. Quando eu vou para a internacionalização, cara, somos novos entrantes. Então, é uma posição confortável da gente escolher o caminho, o nicho, o produto. E Círculo e Plasvale escolheram caminhos diferentes. Uma foi muito para o canal online, e aí fazendo um trabalho mais lento, mas muito exitoso de conquista realmente de territórios. Vamos para esse estado agora, E a outra foi por um caminho de vamos entrar nas grandes redes, nós temos um produto mais aderente a grandes redes, e fez as suas primeiras experiências no processo de internacionalização, porque ambas as empresas já exportam há muitas décadas. Então, remédios, a pandemia nos obrigou a tomar remédios diferentes. É óbvio, vivemos um momento muito desafiador, tanto para o Brasil quanto para a América Latina. Então, a pandemia faz um boom, e quando eu falo de mercado de América Latina e Brasil, estamos vivendo um momento de reacomodar. Os volumes de pandemia começam a se reacomodar. Em todos os sentidos. Voltar para cá, né? Em todo sentido. Mas um lado muito positivo, entendemos, fazemos parte desse grupo de empresas. Empresas que fizeram bem o dever de casa, reacomoda muito acima. No novo patamar. No novo patamar. Na internacionalização, por sermos novos entrantes, cara, aceleramos muito, muito. E aí você participa da crise do concorrente que não se adaptou. E aí a briga aqui é briga de gigantes. Sim. É a briga dos bilhões, porque aqui eu estou falando de um PIB de trilhões. Então você vê players localizados estrategicamente em algum lugar, fala, esse cara começou a ter dificuldade, pronto, é para esse país que nós vamos. Pô, esse cara, desabastecimento, por exemplo. O mundo se desabasteceu num determinado produto que a Círculo vende muito bem e tem muita tradição. Cara, da noite pro dia, quando a gente começou a perceber, cara, campanha intensiva para pegar esse mercado. Não deu outra. Os maiores portais, Londres, Estados Unidos, os maiores players de venda do nosso segmento, vieram até nós e a gente fez a venda. E agora o desafio é, cara, continuar ampliando o mix. Essa oportunidade em continuidade. Em continuidade. E graças a Deus ela está se mantendo, ela acontece. Em conversas com os executivos, com os presentes, o grande dilema é esse, o cliente conquistado jamais pode ser um cliente perdido, jamais é o cliente do churn. Então esse é o grande trabalho intenso que a gente faz nesse momento. No momento, uma equipe se reacomodando e a gente continua acelerando, sem voltar, sem nada de reacomodamento, é crescimento atrás de crescimento. Mas assim, e do ponto de vista do marketing, você aproveita essa oportunidade e entra num canal que está te puxando, né, esse grande player, uma grande rede, enfim, no mercado internacional. E aí essa continuidade acontece como? Você domina a narrativa, você faz ações específicas de marketing ou você usa esse canal como um trampolim para ativar o mercado? DJ, do ponto de vista de marketing, as empresas estão em momentos diferentes, né? E com estratégias diferentes. A Círculo, a grande estratégia dela, que bem exitosa no Brasil, é criar o carinho no artesão brasileiro. Então a gente segue com essa estratégia. Sim. O nosso carinho é com o artesão. E o lojista que está no meio dessa relação, cara, ele se beneficia dessa boa relação que a gente constrói. Então a gente não adota nenhuma estratégia que atrapalha esse processo. Então é o artesão, tem carinho por mim, eu crio
inúmeros serviços para esse artesão e ele volta no loja, no PDV ou no e-commerce do meu lojista para comprar o nosso produto. Então, essa é a grande estratégia aqui para o mundo. Então, a gente tem a expectativa de criar carinho e atenção no consumidor do mundo. E você conecta isso com o fator brasilidade ou entra como um produto equivalente aos demais que por acaso vem do Brasil? Como é que é feito isso? Não, a gente tem que adaptar. A linguagem do Brasil é diferente de uma linguagem especialmente europeia e norte-americana. E aí a brasilidade ela só funciona do ponto de vista de cultura. O brasileiro em relação... E aí eu tenho falado muito isso nas oportunidades que eu tenho. O brasileiro ele é um ser humano incansável. E aí quando a gente vai para o mundo e começa a contratar pessoas de outras nações, você vê que nós somos diferenciados. Nós nos adaptamos, nós não aceitamos um não. E a gente, agora, tendo colaboradores de outras nacionalidades, cara, o não dado é o não efetivado, não é não. E para nós, não. Neste sentido, o nosso jeitinho brasileiro nos favorece enormemente. Temos muita criatividade, o brasileiro tem muita criatividade, ele é inquieto, na hora do não ele transforma o não em sim, ele insiste quando você vê o negócio está sendo fechado. Então a gente até teve uma situação, inclusive, de ter um gerente comercial norte-americano, cara, a gente teve que desligar, porque não dá, cara, não é no não. O cliente disse não na visita, nós vamos visitar mesmo assim. Não pode visitar. O cliente disse não, nós vamos visitar mesmo assim. Sabe? Então, esse tipo de choque cultural nos favorece enormemente. Então, eu acho que isso é uma realidade que quem vai nos assistir vai saber muito bem. O brasileiro no mundo, ele tem o seu jogo de cintura, a sua habilidade de convencimento extremamente mais desenvolvida. Ao redor do mundo, a turma, né, se assim posso dizê-los, é muito by the book. Né? Não é não, sim é sim, se é pra virar aqui eu viro aqui, não, se é pra virar aqui não, se a gente virar na segunda a gente pode chegar mais rápido, então vamos virar na segunda, sabe? Aquela coisa assim a gente tem o Waze é o norte, mas a gente não vai seguir exatamente o que está no Waze, a gente pode dar uma cortada, entendeu? Nesse ponto a brasilidade acontece, mas por exemplo, do ponto de vista de marketing, DJ, o Brasil tem muita cor, é muito colorido, e aí no mundo isso não casa com o premium. O artesão dos outros países... Ele é premium. Nós somos... O produto Círculo, o produto Plaza Vale no mundo é percebido como premium. Tanto é que a gente colocou os primeiros preços e falou assim, cara, precisamos reajustar de novo. E a venda só cresce. E aí surgiu nesse meio tempo todo Vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Círculo é uma empresa bastante... 83 anos. Longeva, né? 80 e poucos anos. A Plaza Vale também é uma empresa com um bom tempo de mercado. E que tinha os seus perfis muito mais, vou usar um termo, não sei se conservador seria o termo adequado, mas né, segue uma linha bem definida há muitos anos. Sim. E nesse meio tempo surge a Lincitec. Sim. Que é um processo provavelmente disruptivo, num segmento que não tinha, num primeiro momento, nada a ver com o core business dessas empresas, sim, inclusive do próprio grupo. Como é que surgiu essa ideia e o que é, de fato, a Lincitec? Não, Roberto, só me permita fazer uma correção. Claro. Todas as pessoas que a gente recebe, tanto na Círculo quanto na Plaza Vale, se surpreendem com o nosso vigor, com a nossa capacidade de se atualizar no mercado, cada um em seus mercados, de forma diferente. É muito comum, especialmente quando eu faço essa migração, eu vou trabalhar no grupo, você começa a receber muitas pessoas e todo mundo que visita o grupo se surpreende. A Círculo Plaza Vale, durante a pandemia, fez um processo muito grande de investimento em fábrica, mas com uma diretriz estratégica muito forte, orientada para o mercado. E essa é só uma pequena correção que eu faço. Ambas as empresas vivem um momento de transformação muito grande, com posicionamentos muito fortes, com credibilidade muito grande e alcançando patamares jamais alcançados. Fazendo muito bem esse dever de casa, frente ao cliente, ao consumidor, posicionando de forma adequada os seus marketings. Então, ambas empresas vivem um momento muito especial. E é desse momento especial que vem a Lincitec. Eu vou fazer esse link. Nós temos uma equipe de TI, que até então era uma TI própria. Que atendia as duas empresas. Em algum momento começou a atender a Lince International, que é a nossa base na Flórida, né, que tem a sua estrutura, tem um warehouse, tem um processo de distribuição, tem equipe de representantes, lojas de marketplace. Então, nesse processo de curva de aprendizagem, a própria Lince, que é a holding, viu que o que ela tem ali e que ela serve ao grupo, cara,
pode ser muito bem aproveitado por outros negócios. A nossa vertical, por exemplo, de aplicativos mobile são invejáveis. Se alguém baixar, por exemplo, o aplicativo Love Círculo, cara, nós temos um aplicativo único no mundo. Eu acabei de passar 15 dias nos Estados Unidos mostrando ele para empresários, técnicas de pooling, como ajudar o artesão a precificar o trabalho dele, receitas. Então, receitas, conteúdo. O aplicativo é um aplicativo único no mundo, feito in-house, feito dentro da companhia. A Plasvale, desde o ponto de vista de loja virtual, posicionamento, campanha, toda a parte de gestão comercial. Então, o que está disponível para as empresas do grupo passa, em algum momento, a estar disponível para outras empresas. E a gente põe isso como diretoria estratégica e estamos avançando nisso. A Lince Tech, ela está cada vez mais inserida no meio de inovação, tanto de Blumenau, Florianópolis, participando desse grande movimento que o nosso estado está fazendo mesmo. Então a gente está surfando essa onda. E a gente já tem contas, a gente já tem vários clientes novos entrando no portfólio que não são Círculo, nem Plasvale e nem a Lince International. Mas essa percepção, né, quando você fala, né, que a gente percebeu na Lince International que usava alguns recursos que poderíamos trazer esses recursos para o mercado. A gente está falando de quanto tempo, né? Cara, tô falando de... 1 ano, 2 anos? 2 anos. É isso que eu estava imaginando. A Lince Tech então essa percepção também. realmente era o que eu estava imaginando. Essa É. percepção é muito recente, né? A Lince Tech nasce 2021 para 22. Eu imaginei que fosse Entendeu? isso mesmo. Né? Foi Ela nasce. no meio da pandemia. A que isso renovação de Círculo e Plasvale, aí eu vou ter que ir um pouco atrás. Círculo vive um processo de renovação de quase uma década. pegou. Sim. Plasvale vive algo muito parecido, de renovação, equipe, posicionamento. A Plasvale agora vai lançar, é um segredo que podemos fazer spoiler, que é para agora, agosto, vai lançar a sua primeira campanha para consumidor. Nós vamos ver Plasvale nos supermercados do Brasil inteiro, campanha, vamos dar uma casa toda mobiliada de presente, campanha com o consumidor, dentro do mindset. Queremos ter o carinho do consumidor. A gente pode dizer que a pandemia, quando a gente olha para o grupo Lince, ela teve benefícios muito grandes, pensando Sim. não só de mercado, como a internacionalização, como a aceleração, como o descobrimento de uma nova vertente de negócios, é isso? Mais ou menos isso. Eu acho que assim, é exatamente isso. A gente soube aproveitar, e meu Deus, eu sou o filho caçula do grupo de executivos, né? Sou o último. Sim. Mas os executivos que estão à frente da companhia souberam muito bem aproveitar todas essas oportunidades que esse desincronismo que a pandemia trouxe para os negócios poderia ofertar. E hoje o processo de internacionalização, como é que ele está dentro da companhia em termos de, se você puder falar, né, de faturamento, porcentagem, e quais são os objetivos? Como é que vocês querem estar daqui a 5 anos, por exemplo? Como é que isso está sendo projetado? Eu vou responder por mim, não pelo acionista. O acionista está sempre insatisfeito, quer crescer mais. Mas assim, o processo de internacionalização ele está cada vez mais permeando todas as áreas e setores. A gente vê as primeiras equipes que se adaptaram, equipe comercial, equipe de marketing, equipe de P&D, né? Todo mundo já tem colaborador dedicado para a internacionalização, já tem uma equipe de social media só para as redes sociais que estão presentes em espanhol e inglês. Então, esse é o processo. Cara, eu estou falando de 3 anos de projeto, 3 anos de escritório na Flórida e já celebrando algumas grandes conquistas. Então, as taxas de crescimento são de 2 dígitos, o primeiro algarismo é superior a 4, né? Então a gente cresce a taxas superiores a 50% ano a ano, mas ele é um projeto, cara, que hoje é até difícil falar para onde nós vamos chegar. Porque a gente, se eu comparar o que é a capacidade do Brasil versus a capacidade do mundo, agora, acelerado por uma crise na Europa, que grandes players que competem conosco mundialmente são provenientes da Europa, o céu é o limite. Muito interessante. Quando a gente fala dessa questão assim, aqui a gente está no podcast Novo Hunter, Sim. É inevitável eu perguntar para você, que é um cara jovem, né, que está extremamente acelerado, intenso, e a gente falou muito, né, sobre esse momento do novo profissional, do profissional com características alinhadas ao momento do mercado, que é o que eu e o DJ chamamos aí de novo Hunter, né, que é esse caçador com algumas características bem distintas. Para o Bruno, o que seria esse novo Hunter? Qual é o profissional, né? Não vai ser provavelmente o teu gerente americano que você dispensou. Sim. Não, mas definitivamente não é esse cara. Mas qual é o novo Hunter que você identifica e que você
procuraria para trabalhar com você ou até mesmo que você se vê sendo? O Roberto, DJ, o novo Hunter para mim, ele tá mais do que... Eu comentei há poucos minutos atrás da capacidade de se adaptar, né? Porque, cara, vira mês o desafio é diferente, né? Eu tive experiências esse ano de contratar uma pessoa completamente inexperiente e a gente falou, eu vou te treinar, eu topo te treinar. A pessoa 100% pronta foi. E eu tenho, na minha região ali das fábricas, uma das melhores remunerações hoje, né? Então, a capacidade de se adaptar, eu destaco novamente. Eu trago um item novo que para mim são as conexões. Ótimo. Cara, o novo Hunter, que ainda continua atrás da mesa, conduzindo a reunião, conduzindo... Cara, porque a gente falou até pouco tempo atrás da importância do líder dar um feedback. Não era isso? Eu administrei eu tive muitos líderes que estavam sobre mim que não davam feedback. E aí você ia puxar a orelha dele, cara, tu tem que dar feedback pra tua equipe. Não, meu feedback é online. Cara, não. Tinha que sentar, tem que conversar. E foi difícil fazer essa virada. Cara, hoje em dia, já passamos essa fase do ter que dar o feedback, isso é online, é a reunião daily, né? É todo dia de manhã, é você passar com a equipe, conversar, os métodos ágeis, mas eu falo muito das conexões. O cara tem que sair dos portões da fábrica, dos portões do teu negócio, tem que estar conectado, ele tá muito mais presente com o cliente. E vou dar um exemplo, como é que você atrai talentos? Você tem que estar conectado com a turma, você tem que estar num evento de tecnologia, você tem que estar num evento de comércio exterior, você tem que estar conectado com esse ecossistema que se forma em torno do teu negócio. E eu ainda vejo muitos colegas, né, de outras empresas, cara, que estão dentro do escritório, tá no operacional, malemar no tático. Então, o grande desafio do novo Hunter é treinar rápido, treinar bem, ter os seus métodos criativos para reter os seus talentos, porque é muita gente jovem, muito ansioso, segurar essa ansiedade da turma e fazer essa pessoa crescer junto. Hoje a gente bate no peito e fica muito feliz que boa parte dos nossos vendedores internacionais são talentos pratas da casa. Nossa, a gente tem uma profissional que se destaca enormemente, são vários, mas eu destaco uma, cara, fez toda a trajetória. Hoje lidera um país de dimensão continental, o nosso crescimento num país como os Estados Unidos. E pega avião, vai lá, fica 2 meses, pega o avião, volta e aluga um carro e vai... Cara, uma pessoa que não completou nem 30 anos ainda e fez toda a trajetória, menor aprendiz, foi assistente, foi analista, sabe? Mas confiou no nosso projeto, confiou no propósito. Cara, e isso é mais do que feedback, é conexão, é interação, é estar colado, é muita saliva, é muita conversa, é muito carinho, é aqui, a direção é essa, sabe? Então, para mim, o novo Hunter, além da adaptabilidade, eu destaco muito a conexão. Eu ainda vejo muitos amigos, assim, que é o que eu mais falo em relação a isso, a habilidade do network, a habilidade de estar em alguns lugares, de transitar, de trazer essas novidades para dentro. A gente tem uma frequência lá, por exemplo, de trazer sempre alguém de fora para conversar com a turma. Então, esse tipo de iniciativa, muita gente fala assim, cara, é uma energia desperdiçada, porque o colaborador vai embora. Cara, se eu pensar nos que vão, eu deixo de reter os que querem ficar. Eu acho que pegando assim, algumas coisas que você falou, o novo Hunter ele tem uma característica interessante, é bem diferente do que a gente pensava no passado. Ele é estratégico, mas ao mesmo tempo ele tem que ser incansável e disposto a ir para o front, se necessário for, e encarar. Que é aquilo que você falou assim, tipo, eu tenho que visitar o cliente, vou eu. Isso. E antigamente, né, a gente que está no mercado há um bom tempo, um diretor comercial, um diretor de internacionalização, um diretor-presidente, um CEO, ele ficava literalmente no seu escritório aguardando que as pessoas viessem ao encontro dele. E hoje a diferença no novo Hunter, pelo menos é a que eu percebo, e eu acho que vem ao encontro do que você acabou de falar, é que ele tem que ter essa disposição de ir caçar, literalmente. Exatamente. Ele é um caçador, né? Ele é um hunter. Ele tem que caçar, ele não pode ter receio de caçar e imaginar assim, cara, caçar é um negócio que não faz sentido para mim, pro status que eu já tenho na minha carreira. Conversa. Não. Você vai ser eternamente um caçador, né? Sim, eternamente. Tem que tirar o ego da equação e tem que fazer isso ser estratégico também na caça, né? Não só sair atirando para tudo que é lado, mas entender qual é o objetivo e alinhar isso, né, com as estratégias que ele vai efetivamente colocar em ação e liderar pelo exemplo, né? Liderar pelo exemplo. A gente é muito bombardeado de conteúdo que fala, são pessoas que consomem produtos, nós lideramos pessoas. Só que o discurso tem que partir para a prática. Cara, eu tenho uma vaga, ela tá nas minhas redes sociais,
o Bruno ou o Novo Hunter, vou falar do Novo Sim. Hunter, né? A gente acaba usando como exemplo, mas o Novo Hunter ele é uma só pessoa em todos os momentos que ele está. Perfeito. Ele está conectado, ele está num evento. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o DJ num evento. Cara, uma das pessoas que apresentou lá, hoje de manhã o meu RH já está ligando para essa pessoa, que ele tem um projeto social que nos interessa, não da forma como ele deseja, mas a gente pode apoiá-lo, mas cara, vamos ter esse cara mais perto. Criou uma oportunidade. Criou uma oportunidade. E quem são os diretores ou os gestores que estão às 9 da noite, numa terça-feira, numa Sim, quarta-feira, num sim. evento de jovens apresentando projetos de startup. E tem uma outra coisa, né? Tem o time, né? Uhum. Que é outra coisa fundamental, né? O Novo Hunter, literalmente, ele sabe o momento certo de atacar. Então você esteve com o DJ no evento, 9 da noite, 10 da noite, no outro dia de manhã, 7 da manhã já estava chamando o RH e dizendo, vai lá e faz. Então, é inevitável, né? Eu considero o tempo talvez um dos pontos cruciais hoje para você se transformar num profissional desejado de mercado. É saber o tempo certo de fazer as coisas, e normalmente esse tempo é curto. Exato, normalmente esse tempo é curto. E eu destaco muito a questão do lado humano do tá. Eu tive com um cara, a gente conversou, pediu o telefone, ele vai na empresa, eu vou apertar a mão dele, nós vamos ou não fazer negócios, Certo. mas assim, é uma jornada só, sabe? E com pouco atrito. Essa jornada precisa reduzir o atrito. Não é o RH que entrevista ele e aí depois eu recebo só 2 ou 3. Cara, a gente participa da divulgação da vaga. É o teu rosto que está atrelado àquela marca. Então, o time com o humano, com a capacidade de se adaptar, estar com essa juventude, falar, ter o vocabulário do que eles falam e entender o que eles falam, cara, entra na adaptabilidade também. Então, o Novo Hunter, ele se adapta rápido, ele se faz presente quando necessário e tem o time perfeito ou o mais aguçado possível para aquilo que se espera. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho noção de se jogar para encontrar, fazer essa sua sorte, né? Exatamente, fazer a sua sorte. Os preparados fazer a sua sorte, se colocar ali no jogo para capturar essas oportunidades. Exatamente. Maravilha. Bruno, antes de eu agradecer, eu queria que você fizesse as considerações aí finais para quem nos assiste nesse momento. É uma satisfação ter você aqui. Papo bacana, né, DJ? Conversando com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Bruno. Conheço ele há muito tempo. Sei dessa intensidade. Literalmente, o Bruno poderia e pode ser rotulado como um novo Hunter, porque ele sempre teve esse perfil intenso. E essa intensidade eu acho que é o diferencial. Quando você fala do perfil do brasileiro lá fora ser valorizado justamente por não aceitar o não como um não definitivo e sim um não agora ou um não neste momento, eu acho bem bacana. Mas nós sabemos, nós os três aqui, que isso também não tem nada a ver com o famoso jeitinho brasileiro, né? Não. São coisas distintas que o Bruno falou, né? O Bruno falou de você ser empolgado, de você ser determinado, mas não de você dar um jeitinho, muito pelo contrário. Não é pro mal, é o jeitinho pro bem, de não Perfeito, acertar o perfeito. primeiro não, de ir em busca do segundo sim, se tiver um segundo não, vai em busca do terceiro sim. Uma atitude mais construtiva, uma atitude construtiva, nos né? problemas. Nos problemas, a capacidade de se adaptar, né? Você está no meio de uma reunião, eu tive essa experiência, o cliente falou assim, não quero ver esse tipo de produto, e a nossa mala estava repleta, sabe? Como é que você sai dessa? O brasileiro, eu tenho convicção de maneira geral, cara, ele abre a mala do mesmo jeito e começa o processo de apresentação do mesmo jeito, faz de conta que não ouviu. Então eu acho que esse processo é um processo que está favorável a nós, e nós somos por natureza incansáveis. Nós somos, por natureza, surpreendidos o tempo inteiro pela nossa história, né? Um monte de porrada. A gente cresce à base da porrada. O brasileiro cresce, na minha humilde opinião, ele cresce na dor. Então a gente já aprendeu a ganhar muita porrada na nossa trajetória profissional, de executivos. Então a gente tem uma capacidade, uma resiliência diferente quando a gente vai para o mundo. Quando a gente pensa em ser um novo Hunter no mundo. Legal, Bruno. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Te deixo aí a palavra para fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço, DJ, Roberto, pela oportunidade de estar aqui, poder contribuir. Sigo à disposição, redes sociais abertas, quer conversar com o Bruno, estou lá à disposição. Eu acho que esse lado humano, esse bate-papo sai da tela e a gente pode amanhã tomar um café, desde que a gente encontre os momentos das conexões. Gosto muito de fazer as conexões. E estou aí aberto para aquilo para qualquer empresa, colega, algum amigo que queira falar mais sobre esse tema
e especialmente conhecer a Círculo, conhecer a Plasvale, conhecer a Lince. As nossas portas estão abertas. Legal. Seu Novo Hunter, e nós conversamos, eu e DJ Castro, com o Bruno Brandão, e se você curtiu, por favor, acompanhe, divulgue, porque isso vai ser uma satisfação para todos nós.